Fala, meus amigos, minhas amigas, mais um vídeo novo no canal, mais um vídeo aqui falando do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, que joga nesta quinta-feira no Maracanã contra o Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui várias informações do Flamengo, mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, dá like, ativa o sininho aí, é muito importante aí para o nosso crescimento, para a gente aqui estar sempre informando vocês tudo o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo, tá bom? Curte aí, ativa o sininho, não esquece, vem com a gente. Então, mas antes eu quero trazer para vocês aqui uma informação muito importante, porque parece que todo mundo está querendo modificar o futebol. Parece que a gestão do Flamengo, que começou lá atrás com o Eduardo Bandeira de Mello, deu certo, mas segundo Mauro César, o jornalista, que eu vou trazer para vocês aqui o áudio dele, não foi somente ele, foram um grupo de pessoas onde o Eduardo Bandeira foi colocado lá como candidato a presidente em última instância, deu certo esse projeto e o Flamengo virou a potência que é hoje. Um time com grandes conquistas, onde no passado era muito difícil o Flamengo conseguir uma vaga na Libertadores, brigar por um título brasileiro, no máximo chegava ali uma Copa do Brasil e com muito sacrifício, né? Porém, o Flamengo mudou sua estrutura, reformulou o futebol e com isso trouxe grandes jogadores para o clube. E o Mauro César ele foi muito assertivo em falar sobre como foi o trabalho do Eduardo Bandeira de Mello. Vamos ouvir o áudio. O Eduardo Bandeira de Mello não é o artífice da mudança do Flamengo. Ele foi colocado como um candidato 2 semanas, 20 dias antes do pleito, porque o Valim Vasconcelos não pôde concorrer por uma questão estatutária, mas o plano foi bolado por outras pessoas, entre elas o atual presidente, que é o BAP, o outro presidente que saiu, o Landim, o próprio Valim e várias pessoas que participaram daquele processo. Depois houve um racha, o grande mérito do Eduardo Bandeira de Mello foi a receita que ele encontrou pronta, ele deu sequência junto com outras pessoas que continuaram com ele, né? Inclusive algumas que estão hoje na gestão do BAP. Inclusive, alguns que estão hoje na gestão do BAP, eles estão fazendo outro tipo de reformulação com o Flamengo vindo mais forte aí ano que vem. Em 2026 para 2027 o Flamengo está aumentando a sua receita, inclusive já até diminuiu o custo que tinha com o Maracanã. O Flamengo tinha um custo X, diminuiu esse custo, vai aumentar a receita para 2025, 2026, que o Flamengo tem a concessão aí do Maracanã por 10 anos. Então, o Flamengo também não tem pressa em criar o estádio, entendeu? E com isso, o Flamengo e o futebol do Flamengo vai aumentar a potência, vai vir para cima com tudo, buscando os novos títulos. Vamos dar sequência aí ao Mauro César. Falar sempre isso, porque o Flamengo não tem um herói. O Eduardo Bandeira de Mello não é o herói do Flamengo. Nem é o BAP, nem é o Landim, nem é o falecido Langoni. Todo mundo colaborou. Cada um dentro do seu quadrado. Então o Flamengo não tem um cara que salvou. O Flamengo teve um grupo de pessoas que resolveu pegar o peão na unha e resolver o problema. Diferente. Palmeiras não. Palmeiras teve um grande herói. Homem rico, apaixonado pelo clube, que botou seu próprio dinheiro, oxigenou as finanças do Palmeiras, reestruturou o clube colocando pessoas profissionais em áreas estratégicas e reconstruiu o Palmeiras, Paulo Nobre. Nesse caso eu não concordo com o Mauro César, porque se no Palmeiras tinha um cara apaixonado pelo clube, o Flamengo também tinha. O Flamengo foi um grupo de pessoas apaixonadas que resolveram fazer a coisa acontecer, se reuniram, deram sequência no projeto e com isso deu super certo o futebol do Flamengo, que virou a potência que é hoje. Então são modelos bem diferentes, isso é importante frisar. O São Paulo, na minha visão, sem um Paulo Nobre tricolor, ele tem condições, sim, acho eu, de fazer o movimento que o Flamengo fez. Só que esse movimento, né, aí voltando lá atrás, foi o Palmeiras, por exemplo, o São Paulo, aliás, contrata Oscar, né, no ano do FIDIC. O Flamengo, na época em que começou a gestão, ele devolveu o Wagner Love para o CSKA. O Wagner Love, em 2013, 12 para 13, ele era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Concordo com isso. Também teve o Emerson Sheik, o Paulo Guerreiro, que vieram para o Flamengo na época, também a base de troca, a base aí de ajuste de salário, de luvas, que o Corinthians não tinha condições de arcar com o custo desses jogadores. Na época veio praticamente de graça para o Flamengo. O Flamengo só pagou o salário com um percentual maior, fazendo um acordo com o Corinthians para poder pagar essa pendência que estava tendo de jogadores.
Mas o São Paulo, se o São Paulo implementar o projeto do Flamengo, o São Paulo pode dar super certo com o futebol. O São Paulo também já conseguiu grandes títulos, tem uma torcida também apaixonada pelo clube, tem seu estádio próprio, que isso também é fundamental para a gestão, né? E é só implementar o projeto, mas deve ter algumas pendências aí também para poder ajustar. Mas não é ajustar essa pendência de uma hora para outra. A torcida precisa entender também que é um processo de médio a longo prazo, mais longo do que médio, entendeu? Porque o Flamengo no passado não conseguia títulos, e com isso a torcida sempre cobrou muito. E hoje o Flamengo vive a potência que é, mas sofreu no passado. Então fica aí a dica aí para a torcida também do São Paulo. Mas, falando do Campeonato Brasileiro agora, o Flamengo joga quinta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã. O Felipe Luiz ainda não definiu o time. O time está embalado após a vitória de 2-1 sobre o Corinthians lá em São Paulo. O time descansou nessa segunda-feira e treina nessa terça à tarde, treinou a terça à tarde e vai treinar na quarta-feira pela manhã e à tarde, para descansar, para se concentrar para o jogo de quinta-feira. O Felipe Luiz pretende fazer algumas mudanças aí no time, porém não tem nada definido ainda por conta do desgaste. A comissão técnica vai avaliar no decorrer da semana aí como é que está em relação à minutagem da torcida, dos jogadores, né? E eu peço que a torcida do Flamengo compareça em peso. Eu ainda não apurei, mas parece que os ingressos estão esgotados. Se não tiver esgotado, ainda falta pouco. Hoje eu ainda não entrei no site para poder dar uma olhada do Flamengo, mas acredito que esteja sim esgotado sim. Então se você vai ao Maracanã na quinta-feira, eu peço para você chegar cedo, porque o acesso é meio de semana, as pessoas vão estar voltando do trabalho e com isso vai ter bastante trânsito em volta ao estádio. Então se você vai ao Maracanã, chega cedo, porque é muito importante chegar, conseguir um lugar legal, né? Tomar um Guaraná, comer um cachorro quente para poder entrar no estádio, pegar um lugar legal, para poder ver o jogo bem tranquilo com a família. Então, placar que eu acredito que seja, não vai ter lei do ex. Vai ser 2-0 para o Flamengo. Lembrando que eu acertei o último placar, que seria contra o Corinthians, né? Foi 2-1 eu falei 2-1 pro Flamengo e deu certo. E eu acredito, tô tendo fé, que vai ser 2-0 Flamengo. E não vai ter lei do ex, Gabigol vai jogar nada, a torcida vai pegar no pé, a torcida vai zoar assim. Ele que se prepare, entendeu? Porque a casa vai estar cheia e o Flamengo vai para cima do Cruzeiro. E uma outra informação muito importante. A diretoria do Flamengo foi pega de surpresa essa semana por conta que o Flamengo entrou na justiça para bloquear o dinheiro que os clubes recebem da televisão. E com isso, foi feito um depósito em juízo para poder eles não receberem no momento. Porque o Flamengo alega que a parte dele não pode ser igual a dos outros times, porque o Flamengo tem maior audiência, o Flamengo tem a maior torcida, o Flamengo passa os maiores jogos, a maior quantidade de jogos é do Flamengo, e o Flamengo entrou na justiça. E os clubes foram todos contra o Flamengo, todo mundo não quis ficar do lado do Flamengo. Por quê? Iam perder um benefício. Então, a diretoria foi pega de surpresa, o departamento jurídico do Flamengo já está tomando nota em relação a isso. Eu acredito que nos decorrer dos próximos dias a gente vai ter mais algumas informações, mas perante ao contrato que o Flamengo tem com a televisão, ela não está de acordo. Já teve até uma reunião no ano passado sobre isso, mas parece que eles não deram importância. Então, eles entraram agora com força total na justiça agora, reivindicando os direitos. Tá bom? Então, te agradeço aí por esse vídeo. Não esquece, curta o nosso canal, dá like aí, é muito importante pra gente. Valeu? Até a próxima!